Lula parece gradualmente querer destruir o Brasil. Destruir a visão do país, inclusive para o resto do mundo. Enquanto nós vivemos tragédias internas em nosso país, o presidente brasileiro parece colocar ainda mais lenha na fogueira. E o que o Partido dos Trabalhadores parece querer não é uma agenda multilateral e de diálogo com outros países. Se engana ou é muito inocente quem ainda acredita nisso. Não. O que estamos observando é uma agenda intimamente alinhada com países contrários ao que a gente conhece como ordem liberal mundial, cuja ordem utópica, coletivista e idealizada na mente do que acreditam que ela irá melhorar o mundo poderá chocá-los no futuro, quando descobrirem que ajudaram e apoiaram para que o mundo caminhasse para o totalitarismo. Hoje nós vamos falar aqui no Voz Armada sobre os 5 erros contemporâneos de Lula que podem destruir o Brasil da forma como o conhecemos. Olá, eu sou Bárbara Martinelli, eu sou analista de geopolítica e de relações internacionais. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Foi no ano de 2023 que Lula subiu de volta à presidência do Brasil. Lula já havia cumprido com 2 mandatos e em 2023 iniciou seu terceiro, pegando não só um país muito polarizado, lembrando que o Lula ele venceu com margem bastante apertada, de apenas 1,8 percentuais contra Jair Bolsonaro. E além da polarização, o mundo se encontra completamente instável e diferente do mundo que o Lula havia governado, cujas políticas praticadas na época resultariam no que observamos hoje, uma trágica política externa orientada para o fracasso. A China já não é mais um mercado emergente, por exemplo. Ela se tornou uma potência e se caminha para disputar o papel de hegemon global. Uma guerra está em curso na Europa e também no Oriente Médio. Para piorar, as violações dos direitos humanos na América Latina pioraram, muitas delas praticadas por aliados de Lula. Em discurso de vitória realizado lá em outubro de 2022, o Lula demonstrou quais seriam as suas ambições globais. Abre aspas então para Lula. Hoje dizemos ao mundo que o Brasil está de volta. Fecha aspas. Entretanto, todos os fatores que eu apontei aumentaram os riscos e custos de ser amigo de todos. Lula tenta demonstrar que seu diálogo é com todos, embora a gente observe que nas entrelinhas o presidente tem, assim, preferências pessoais. Entretanto, na tentativa de fazer esse meio de campo, o Lula iniciou uma rodada de milhares de viagens ao exterior. Foi para a Argentina, foi para os Estados Unidos, foi para a China, foi para infinitos países. O Lula tentava e tenta, talvez, colocar o Brasil de volta num papel de protagonismo na arena internacional, onde o que impera é a política de paz e também a política de não alinhamento. E esse não alinhamento será severamente testado aos passos que o mundo se caminha para um racha global. Bom, desde que tomou posse, o Lula tem dado inúmeras declarações bastante controversas que geraram debates nas redes sociais, críticas e até reações de outros países, prejudicando a imagem do Brasil para os países ocidentais, que, goste você ou não, sempre foram importantes parceiros do país. Da Rússia, passando a Israel, até a Venezuela, a lista das gafes parece não ter fim. Vamos iniciar então com a questão da guerra na Ucrânia. E o Lula parece então ter como intuito colocar o país, como mediador relevante desse conflito. Entretanto, vamos lá. Quando o Lula visitava a Arábia Saudita, o Lula atribuiu à Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, responsabilidade pela guerra. Uma crise, então, na política externa se iniciou e parece não ter tido exatamente um fim, já que as declarações do Lula continuaram. Quando Lula visitou a China, por exemplo,
ele lembrou do seu velho papel de combater os chamados países imperialistas e sugeriu que os Estados Unidos e a Europa contribuíram e contribuem para a manutenção da guerra. Abre aspas para o Lula. É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. Fecha aspas para o Lula. Os Estados Unidos, obviamente, responderam e um porta-voz lá do governo americano chegou a dizer que a posição brasileira é profundamente problemática, em que o país estaria papagaiando propaganda russa e chinesa sobre a guerra. A Europa também se manifestou. Ela afirmou o seguinte, abre aspas então para o Peter Sano, que é o porta-voz para assuntos externos lá da União Europeia. Não é verdade que os Estados Unidos e a União Europeia estão ajudando a prolongar o conflito. Nós oferecemos inúmeras possibilidades à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados. Fecha aspas, então, para o Peter Sano. Bom, depois, lá em Portugal, o Lula vai tentar corrigir os rumos ao enfatizar que o Brasil condena as ações da Rússia na Ucrânia. Então, abre aspas para o Lula lá diretamente de Portugal. Nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão e integridade territorial. Todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em todas as decisões da ONU. Fecha aspas, então, para o Lula. Embora o Lula tenha condenado de fato a Rússia lá na ONU, a sua retórica segue alinhada com os russos. Prova disso é a viagem do Celso Amorim, que é o assessor especial do Lula, somente à Rússia e não à Ucrânia. A posição do Lula sobre a guerra da Rússia na Ucrânia frustrou vários decisores políticos em todo o Ocidente e pode também limitar o alcance da política externa do Brasil em outras questões. As frequentes declarações públicas controversas sobre a guerra na Ucrânia podem gerar atritos permanentes entre o Brasil e seus parceiros ocidentais, sem falar que com essas declarações dificilmente o Lula vai conseguir de fato ser mediador nesse conflito. Não que o Brasil conseguisse fazer com que a Rússia ou a Ucrânia cumprisse qualquer uma dos pontos, né, de mediação, porque o Brasil não tem poder suficiente para isso. Mas piora mais ainda todas essas declarações, porque ele realmente não parece ter muita chance, né, de participar dessa mediação, por assim dizer. Então, todos esses posicionamentos do Lula fazem o Brasil parecer parcial mais em favor da Rússia. Já já a gente vai voltar a esse ponto. Porque talvez o Brasil seja, sim, parcial em favor da Rússia. Bom, além da guerra lá na Ucrânia, então, que a gente está falando, o Lula criou um mal-estar tremendo entre as relações do Brasil com Israel, com o Lula se tornando, inclusive, persona não grata. Título esse dado pelo próprio primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu. Vamos nos lembrar como mais falas de Lula desencadearam mais crises, agora com Israel. O Lula, ao ser entrevistado por jornalistas, afirmou que o que acontecia na faixa de Gaza não era uma guerra, era um genocídio. O Lula ainda vai afirmar o seguinte, abre aspas para o petista, não é uma guerra de soldados contra soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Fecha aspas para o Lula. O Lula ainda continuou as suas falas polêmicas durante a entrevista e afirmou o seguinte, abre aspas novamente para o Lula. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu assassinar os judeus. Fecha aspas para o Lula, que comparou, então, o conflito atual com o Holocausto. Israel, é claro, não gostou nadinha disso.
o primeiro-ministro lá de Israel, que o Benjamin Netanyahu reagiu instantaneamente às declarações do presidente brasileiro, afirmando que ao comparar Israel ao Holocausto e a Hitler, o Lula estava ultrapassando uma linha vermelha. O Netanyahu vai usar, então, o perfil que ele tem na rede social X ou Twitter para escrever o seguinte, abre aspas para Netanyahu. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas, são muito graves. Isso se trata de banalizar o Holocausto e tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Fecha aspas. Como nós bem sabemos, o Holocausto foi uma mancha na história muito forte para a Alemanha e para os judeus também, onde a gente tinha campos de concentração sendo criados, pessoas sendo submetidas a trabalhos escravos, pessoas sendo torturadas, pessoas sendo assassinadas à luz do dia, pais vendo seus filhos sendo mortos nas suas frentes, filhos vendo seus pais sendo mortos na sua frente, tudo isso acontecendo à luz do dia. Ao comparar uma situação de guerra, onde infelizmente os civis acabam por falecer, o Lula compara uma situação de genocídio étnico feito e cometido de forma proposital com uma situação de conflito e batalha entre um grupo que cometeu um ato de terror contra Israel e um país que hoje entra na faixa de Gaza com o objetivo de eliminar esse grupo. Por mais que existam, sim, quero deixar isso claro, objetivos ocultos por parte do governo de Israel envolvendo questões territoriais. Eu, inclusive, tenho um vídeo que vai estar em um card aqui do lado falando sobre essas questões ocultas militares de Israel. O Lula realmente vai colocar essa questão conflituosa comparando com o Holocausto, que foi, então, uma questão feita com o objetivo principal de uma eliminação étnica. Isso é realmente avançar num patamar retórico de fala bastante forte. O Lula, cabe aqui falar, ele havia condenado anteriormente o ataque do grupo Hamas, que foi feito então no dia 7 de outubro, contra Israel e classificado o ato, inclusive, como terror. Tá passando a palavra aqui na tela. Desde então, o Lula passou a criticar veementemente toda a campanha militar de retaliação de Israel. Após esses episódios e passados algumas semanas, nós tivemos então um representante de diplomacia de Israel, que é o Jonathan Pilo, afirmando que o governo local estava disposto a restaurar as relações com o Brasil, mesmo elas tendo sido abaladas após a declaração do presidente Lula. O Pilo ressaltou que os países não romperam suas relações, que eles sabem que essa realmente não é uma posição de todos os brasileiros, nem de todo o regime político do Brasil, e que o Brasil como um todo não deveria ser responsabilizado por conta dessas falas do Lula. Israel balança de um lado para o outro e a fala de Lula foi elogiada pelo grupo Hamas em uma publicação do canal oficial lá do Telegram. O Hamas afirmou o seguinte, abre aspas para o grupo: apreciamos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu aquilo que o povo palestino está a ser submetido na faixa de Gaza, como um holocausto, e que o que os sionistas estão a fazer hoje em Gaza é o mesmo que Hitler nazista fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Como eu comentei brevemente, não é a mesma coisa, são realmente situações bastante distintas. A gente teve um movimento que foi iniciado pelo Hitler com o objetivo étnico de perseguir os judeus na Alemanha, inclusive submetendo os judeus a torturas, a campos de concentração, trabalho escravo, assassinatos à luz do dia. Então, não é uma mesma situação, é realmente uma comparação bem fundada por parte do Hamas e do... Mas, enfim, cabe lembrar que o Brasil não reconhece o Hamas como uma organização terror, tá passando aqui na tela, seguindo então a visão da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, já que o grupo teria disputado as eleições na faixa de Gaza e ganhado, o que legitimaria o grupo enquanto, então, mantenedor do regime político ali da faixa de Gaza. Além disso, a gente tem que nos recordar que
existe uma luta brasileira pela construção do Estado da Palestina, que é antiga e vem, sim, desde o primeiro mandato do Lula. Então, a gente já tem um histórico vindo do Partido dos Trabalhadores a respeito dessa questão da Palestina. O Brasil é, inclusive, um crítico antigo de Israel. Né? Não é de hoje que o Brasil critica Israel, critica todas as investidas de Israel contra o povo palestino, legítimas ou não. Então, todo esse histórico também nos leva a entender um pouco melhor o posicionamento do Lula, porque que ele fez tomou essa decisão de fazer falas, né, tão duras contra Israel. Bom, a gente sabe que, além do Lula, a ex-presidente petista Dilma Rousseff também seguia essa linha de condenar Israel, de lutar pelo povo palestino, então não é uma novidade vindo do Partido dos Trabalhadores. A Palestina, aqui cabe se ressaltar, foi inclusive colocada novamente na mesa de debate da ONU para que se reconheça, então, a Palestina como um Estado. O apoio do Brasil à Palestina, o apoio do grupo que hoje lidera o regime da faixa de Gaza a Lula, somado às falas de Lula, conduzem o Brasil, então, a um possível afastamento de Israel cada vez maior. A gente sabe que Israel está num momento complicado, já que ele está numa espécie de isolamento global, e talvez fosse, inclusive, um bom momento, por assim dizer, visto que a posição do Brasil é de maior proximidade da Palestina, que isso acontecesse agora, uma votação lá na ONU, né, que abrisse caminho para o reconhecimento da Palestina. A gente viu que passou essa questão de reconhecer a Palestina como um Estado, só que a gente tem a questão de veto, que os Estados Unidos pode vetar por ser um membro permanente do Conselho de Segurança, e esse veto, então, impediria, né, de fato, que o Estado da Palestina fosse reconhecido, e é possível que isso aconteça porque os Estados Unidos é extremamente próximo de Israel, e Israel afirma que não existem condições necessárias hoje para que a Palestina realmente seja reconhecida como Estado. Bom, vamos continuar com as gafes do Lula e todas essas questões complexas da geopolítica. Como a gente viu, a gente tem a Ucrânia de um lado, a gente tem Israel do outro lado, e no centro de tudo isso, nós ainda temos países autoritários. Países autoritários que o Lula tem um histórico de apoiar. No ano passado, o Lula, por exemplo, se reuniu com o Nicolás Maduro, considerado, na visão de muitos, um ditador, iniciando o que ambos chamaram, então, de uma nova era de relacionamento entre os países. Cabe lembrar que o Jair Bolsonaro havia rompido as relações com a Venezuela e com o Nicolás Maduro. A Venezuela é considerada hoje, a nível global, assim, um país pária em vários setores por conta das denúncias de violações dos direitos humanos por parte, então, do governo socialista do Nicolás Maduro. Isso não impediu, porém, que o Maduro fosse recebido por uma guarda de honra lá no Palácio Presidencial em Brasília, onde o veterano esquerdista Lula o cumprimentou com um abraço e um tapinha nas costas. Além da velha amizade de Lula com Maduro, o Brasil também ficou de fora de uma declaração assinada por 54 países na ONU para condenar o regime do Daniel Ortega, lá da Nicarágua. E o governo Lula ainda tentou explicar sua posição. O chanceler Mauro Vieira disse que o Brasil não hesitou em condenar o ditador, mas que teria apresentado uma declaração dessa condenação em separado. A sua posição, ou seja, a posição brasileira de não condenar, né, o Daniel Ortega lá na ONU, teria buscado, então, abrir espaço para o diálogo, que é a parte essencial na diplomacia. Curiosamente, não sobram palavras de condenação do Lula a Israel, inclusive chamando a guerra que acontece entre Israel e o Hamas como uma guerra unilateral, do qual o país aniquila a população civil. Já as prisões, perseguições e assassinatos inexplicáveis que acontecem na Nicarágua são tratadas de forma mais branda, com Mauro Vieira, inclusive, afirmando que quer dialogar com o país. É, no mínimo, contraditório essa posição do Lula. Ou será que não? Vamos ver já já se não. Lula, então, é amigo de Maduro, é amigo do Ortega e, claro, em junho do ano passado, lá em Brasília, depois de 3 anos sem realizar seu evento anual por conta, então, da
do evento que a gente viveu lá em 2020, o Fórum de São Paulo se reuniu com a presença do presidente Lula, um dos fundadores da entidade, né, que foi criada lá em 1990. O Fórum de São Paulo tem como um velho mantra o seu posicionamento contra o imperialismo e o neoliberalismo e evita tratar, né, dessas violações de direitos humanos em países como Venezuela, Nicarágua e também Cuba. Eu, inclusive, tenho um vídeo, uma live aqui no canal que eu fiz sobre Fórum de São Paulo. Não deixe de assistir essa live, ela vai esclarecer muitas questões sobre o que o Fórum de São Paulo quer. Questionados no Fórum de São Paulo sobre essa conivência com as ditaduras de esquerda, os integrantes do fórum costumam se esquivar, de criticar o autoritarismo dos países aliados. E eles argumentam que a organização preza pela mediação e pela construção do diálogo, rechaçando então interferência em qualquer país. Não só Lula voltou a se aproximar de figuras autoritárias, como ainda por cima participou de uma reunião com essas mesmas figuras autoritárias que visam a construção de um diálogo hegemônico na América Latina. Quem é que precisa de conspiração quando se tem a realidade, não é mesmo? Bom, com tudo que a gente falou até agora aqui nesse vídeo, eu acredito que a questão do não alinhamento brasileiro possa ser finalmente questionada. Afinal, o Brasil está ou não alinhado com algum lado? Lula até o momento demonstrou pouca preocupação em desafiar questões vitais para o Ocidente a respeito da sua política externa, mesmo quando se trata de lidar com governos autoritários, como a gente acabou de ver. O Brasil de Lula enviou uma delegação à Venezuela e voltou a se aproximar de Maduro. Recusou-se a assinar uma resolução da ONU condenando os abusos de direitos humanos na Nicarágua. Permitiu que navios de guerra iraniano atracassem no Rio de Janeiro. Afirmou que Israel cometia ações contra os palestinos, comparando essas ações ao Holocausto, e recusou-se a enviar armas para a Ucrânia, além de afirmar que ela também tem responsabilidade pelo estourar dessa guerra com a Rússia. Com tudo isso sendo dito, o que isso pode nos indicar? Todas essas posições levantam suspeitas dos Estados Unidos e da Europa. Embora, no discurso oficial do Brasil, o Lula insista que sua política é de não alinhamento, seguindo então a política externa que vigora no Brasil, baseando-se na sua Constituição de 88, que vai estabelecer a não intervenção, a autodeterminação, a cooperação internacional e a resolução pacífica de conflitos como princípios orientadores. O Lula, entretanto, vai frustrar o governo americano com a visita, por exemplo, que fez de 3 dias à China, o seu menosprezo do papel dólar, e a relação do Brasil e França segue bastante ambígua, com Macron se recusando a assinar o acordo do Mercosul e fazendo pressão ambiental contra o Brasil, que inclusive poderia, né, liderar a pauta ambiental para tentar ganhar protagonismo a nível internacional. A posição brasileira, nós poderíamos afirmar que é ambígua, não só em relação à França, mas como um todo com diversos países. Em uma tentativa pouco clara, por assim dizer, de demonstrar a neutralidade, né, entre Rússia, China, por um lado, os Estados Unidos e a Europa, por outro, o Brasil arrisca grandes impasses econômicos, comerciais e até mesmo de defesa nacional. A desconfiança hoje ocidental em relação a países como Rússia, China e Irã pressiona o Brasil, que segue em movimentação contrária e aprofunda suas alianças com esses países, e prova disso é o próprio BRICS. Muitas economias de mercado emergentes consideram a promoção do comércio sul-sul por parte, então, do Lula e do Partido dos Trabalhadores como um passo necessário para que eles se afastem da dependência excessiva dos mercados dos Estados Unidos e da Europa. Mas o que a gente observa, curiosamente, foi apenas a troca de dependência brasileira de um mercado para o outro, em conjunto, inclusive com esses países do sul global. Eles
os países e o Brasil caíram na armadilha chinesa e se tornaram extremamente dependentes da China e dependentes até um pouquinho da Rússia, sobretudo quando a gente pensa na questão dos fertilizantes. Estamos trocando, então, um chefão por outro, não é mesmo, Lula? Além de trocarmos um chefão por outro no comércio, ainda por cima, poderíamos estar gradualmente nos afastando também dos países do eixo ocidental em questões militares também. O Brasil, que possui uma longa história de cooperação no setor de defesa com os Estados Unidos, a França, a Itália, a Alemanha e a Suécia, países da Aliança Militar Ocidental, e que são, né, os principais parceiros militares do Brasil, todo o arsenal praticamente de armas vem por conta de acordo que o Brasil mantém com esses países. Mas, como vimos ao longo do nosso vídeo, o discurso de Lula se volta para o bloco oriental, formado por Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Venezuela e outros países que não são próximos, né, do chamado bloco ocidental. Lula, inclusive, aprofundou suas relações com a China quando questionou a questão hegemônica do dólar, que comentamos anteriormente. Quanto mais Lula direciona mais o seu discurso, ao passo que alinha e coordena a política em todas as áreas com esses países para estreitar suas relações, fica difícil continuar comprando que o Brasil é um país não alinhado. Mas, de certa forma, podemos dizer que o Brasil realmente parece não se alinhar mais com diversos valores ocidentais, já que Lula cultiva amizade com ditadores, faz negócios com autoritários e comanda via Fórum de São Paulo um conjunto de países socialistas que visam, então, realmente levar a América Latina rumo a essa questão de hegemonia socialista aqui na América Latina. Se depender do Lula, o futuro do Brasil, então, será vermelho.